E aí, gente, beleza? Leonardo aqui mais uma vez, depois de algum tempo aqui com o canal meio parado, volto aqui para falar mais uma vez aqui sobre impressões ou coisas assim que me deu vontade de compartilhar que possa ser útil aí de alguma forma para alguém aí que possa aí, né, se interessar por esses assuntos aqui que eu gosto de comentar. Então, gente, vamos lá, né? Como eu tenho falado, né, eu tenho procurado fazer várias coisas, né? E para fazer uma grana, né? Enfim, toda aquela coisa que eu acho que já comentei aqui, realidade econômica, tal, e até da minha parte mesmo eu gosto de fazer coisas diferentes, aí né, experimentar, descobrir, né, aprender coisas novas e tudo mais. E como eu venho relatando aqui muito da minha experiência aí fazendo entregas, né? Aí como uma renda extra, né? E para mim tá sendo de muito aprendizado, como eu sempre venho falando aqui nesses áudios aqui, né? E, e dessa vez também não é muito diferente, né? Eu fiz essa ilustração aí, pedi aí pro ChatGPT aí fazer uma ilustração para falar no geral que é as coisas que eu vou comentar aqui, que é da perspectiva do que eu tenho visto aí para quem está fazendo entregas, né? Qual que é o cenário, assim, né? De como eu vejo que, assim, a minha experiência pessoal, né? Eu acho aí que de repente possa acrescentar aí e fazer a gente entender um pouco desse universo né, do que tem nesse mundo aí né, das entregas aí, o que a gente acaba observando e aprendendo, né? Como eu já cheguei a comentar em áudios anteriores, né, eu acho que a experiência de se fazer entrega faz a gente perceber, entender realmente como uma cidade grande funciona, né? Eu acho que, claro, cada cidade vai ter a sua realidade, né? Eu não quero me dispersar aqui em muitos assuntos, eu vou de repente dar uma devagada, mas de repente ir voltando aqui para um foco que eu quero pegar, que é um pouco assim da possibilidade de ser multitarefas, né? Aí que tem aí né, para quem está fazendo entregas, né? Mas dando uma devagada um pouco, que eu quero dar uma introduzida, né, que tem a ver com o que eu vou falar sobre essa coisa de entender, né, como que funciona a cidade, né? Ah, para mim, pessoalmente, fazer entregas, né, aqui em São Paulo, você percebe muita coisa, né? Você percebe a cultura, você percebe a realidade realmente, né, da cidade, né? Você percebe, né, realmente né, o quanto que tem de deterioração, a questão realmente de segurança, né? Como funciona a segurança da cidade, né? Que você vai percebendo assim muito dessas dinâmicas, né? De comércios, regiões, de como funcionam regiões mais movimentadas e tudo tal. A parte logística, né? Que as pessoas, de modo geral, acho que talvez não. Eu acho que é um assunto muito interessante que talvez as pessoas realmente não param para pensar, talvez, imagino eu, né? Mas eu acho algo muito interessante, assim, você perceber o quanto tem dos bastidores de uma cidade grande, tantas dinâmicas de pessoas fazendo atividades tão diversas para que uma cidade grande funcione, né? E aí nessa linha, como eu falo, né? Eu já cheguei a comentar em algum áudio anterior, acredito, né? Você tem a figura de porteiros, você tem policiais, você tem é, né, hospital, você tem a própria parte de toda a logística, a estrutura de serviços, né? Então, aonde você tem, né, mercado, restaurante, né, que faz entrega, tudo entrega por aplicativo, todo esse tipo de coisa, é realmente algo que faz parte não só de uma questão até cultural de alguma cidade grande assim, é, como São Paulo, né? Tô falando de São Paulo, né? Não conheço outras realidades, né? Dentro do Brasil mesmo, né? Não sei como de repente se é muito diferente no Rio, ou no Salvador, em Salvador, ou nas cidades de porte médio que tem, né, esse tipo de serviço de entrega por aplicativo, né? Mas falando realmente assim de São Paulo, dá para perceber o quanto se requer realmente uma infraestrutura e uns bastidores assim de tantas pessoas, né? Que como eu falei, né? Segurança, entregador, lixeiro, né?
pessoal da limpeza, né, da cidade, pessoal realmente da questão de cuidar de trânsito, né? Tem todo um negócio que, assim, talvez a gente às vezes não veja, né? E, assim, né, de uma forma idealizada é aquela coisa, né? Sempre dá para se observar todos esses setores e ver alguma coisinha ali que possa ser modificada ou, né, melhorada, mas também esse tipo de coisas também acontecem ou não acontecem também em função da cultura da cidade também, né? Que a gente percebe, né? Que não dá para lutar assim, às vezes não algumas coisas de repente não são viáveis não por uma questão técnica, mas às vezes por questões culturais. De repente, talvez que algumas coisas né, não venham a acontecer. Sei lá, na minha concepção, por exemplo, disso tudo que eu tô falando, para linkar nas coisas que eu quero comentar nesse áudio aqui, é, por exemplo, como eu já comentei, né, aqui nos vídeos anteriores aí, sobre a questão de você, né, viabilizar a possibilidade de entregas virem a ser feitas por robôs, né? Robôs aí autônomos, seja carrinho, ou seja esses robôs quadrúpedes aí que parecem, né, animais, né, tudo tal. Eu acho que, sim, é uma questão de tempo, como eu já comentei, que isso vá vir a ser uma realidade aí mais longínqua, né? Mas, como eu falei, né, como que vai ser essa transição, acho bem complicado, assim, né? A gente não imagina, porque você tem, de fato, o que eu percebo, né, que a demanda por entrega, ela não para. Realmente é uma coisa, assim, impressionante. Enquanto entregador, o que dá para se observar, assim, de que é uma demanda que realmente não para, não tem como, né? E isso até, né, me faz pensar um pouco assim, né? Como eu falei, né? Conforme você vai fazendo entregas, você vai observando a realidade da cidade, né? Então a gente vê muita deterioração, né? É claro, a gente não conhece a história de cada pessoa que de repente está numa situação de rua ou coisa assim, tudo mais, né? É complicado essa parte social, né? Humana, assim, né? Do porquê que alguém chega nessa condição, tal. Mas a minha percepção é que tem aumentado ou continua com uma degradação aí, que se degradou muito aí, né, de anos aí, né, mas a impressão que eu tenho é que às vezes ou tem se mantido ou tem aumentado um pouco em alguns pontos aqui em São Paulo. Isso é uma impressão pessoal que eu tenho, né? Agora você vai, né, andando conforme você vai fazendo entrega, você vai vendo que tem pontos assim na cidade que às vezes tem muito morador de rua, coisa e tal, né? E é uma coisa realmente bem complexa de repente para se avaliar, porque como eu tô falando, é claro, assim, a facilidade de você virar um entregador, ela é uma coisa assim maravilhosa, né? Porque de fato, basta às vezes você ter, né, às vezes você ter um celular, né, com acesso à internet e a condição de você descolar uma bike, né? Seja, sei lá, alugando ou emprestada de alguém, ou de alguma forma ter uma bike, né? E aí você simplesmente assim você pode virar entregador. Agora, é claro, né, por mais que eu veja essa facilidade, eu percebo que não é todo mundo que de repente está numa condição de rua, que tem uma condição assim, até emocional, psicológica, né, para lidar, né, ali com ter um celular e administrar e fazer todo esse tipo de coisa. Mas eu percebo que realmente assim uma porta de entrada aí para se fazer um dinheirinho extra aí, ou até na boa. Sinceramente, assim, dá até para você sobreviver como entregador, assim, sabe? Mas o bacana o que eu comento isso é como se fosse uma porta de entrada mesmo, porque você, à medida que você vai vendo como funciona essa dinâmica nesse universo de entregas e tudo mais, você vai enxergando outras oportunidades também, né? Até outro dia, conversando com comerciantes, né? Aí o rapaz estava comentando, ele falou, eu já fui, que ele já começou como entregador, e aí, né, à medida que ele foi evoluindo, ele abriu um estabelecimento. E hoje ele tem um restaurante e, você vê, ele realimenta, né, retroalimenta, assim, ó, né, essa economia. Então, você vê, eu acho que essa, de repente, é até o histórico de muitos entregadores. Para quem tem realmente a cabeça, a condição ali de administrar, né, esse tipo né, de administrar o recurso, ter a cabeça para empreender, né, com certeza aí acaba né, crescendo e alimentando. Isso tem né, um pouco a ver com essa ilustração aí que eu
que eu pedi para ser feita, né? Que vai muito nessa lógica. Às vezes você tá ali como entregador, mas ao mesmo tempo você tá de repente empreendendo, né? Como cozinheiro ali, vendendo alguma outra coisa ali também, né? Que também não é difícil você fazer um restaurante e vender da sua casa mesmo pelo iFood, né? Existe essa possibilidade. Se onde você mora tem a condição, né, que permite fazer isso, você pode fazer isso também, né? Então você vê que você tem todo um ecossistema aí né, de economia, né, funcionando, que é uma coisa assim realmente impressionante, né? O quanto é uma demanda que realmente não para, né? E eu acho que isso faz a economia crescer, né? Justamente faz a economia crescer. Tomara né, que o governo não atrapalhe, e muito pelo contrário, que realmente ajude para fortalecer, né, o setor aí e desenvolver, né, economicamente para ser melhor para todo mundo, né? Mas, como eu falo também que não é meu foco ficar falando de política, né? Mas ser aqui um espaço para eu falar realmente o que eu penso com liberdade. E eu realmente acredito que, né, você ter essa liberdade econômica nesse setor aí, sem, né, sem burocracia, sem querer ficar inventando impostos aí que possa aí inviabilizar o setor, é uma coisa que beneficia todo mundo. Em alguma medida até você até possibilita ter realmente até comida mais barata, né? E tendo realmente ali um livre comércio, até por exemplo, entre entregadores, né? Entre as empresas de entrega, você acaba tendo uma disputa que vem até a melhorar a condição salarial dos entregadores, né? Quando efetivamente existe ali um livre comércio, né? Essa dinâmica de oferta e demanda, ela vai se ajustando ao ponto em que, né, vai aí né, encontrando a possibilidade sim de se melhorar. Não por lei, não por canetaço, mas pela dinâmica realmente da oferta e da demanda aí né, desse tipo de serviço, porque é até aquela coisa, né, que eu percebo, né, que eu venho percebendo, tem muito comércio, né, muito estabelecimento de restaurante e tal, que é exclusivamente de delivery, né? E é bacana, faz todo sentido. Ou seja, mas assim, acaba sendo assim, até alguns que eles focam, né, focam na cozinha e essa parte logística fica com os serviços de aplicativos, né? Então é uma coisa que faz todo sentido, porque você até, né, de repente assim, é um modelo de negócio ali que te facilita, né? Você não precisa de repente, se você for ter um restaurante tradicional, você tem que esquentar a cabeça com toda uma lógica diferente, de repente, de delivery, que pode ser complicado, né? Então, se você focar apenas com entrega, é uma dinâmica muito interessante, né? Que aí vai nessa linha, né, do que eu estou comentando aqui. Às vezes um próprio entregador pode virar né, ter um estabelecimento ali comercial de restaurante e tal e fazer esse processo, né? E aí o que vai de ponto com outro ponto que eu tenho visto, né? Quando você vai de estabelecimento em estabelecimento, você vê ali nos próprios McDonald's, né, próprias redes grandes, né? Então, tanto rede grande quanto pequeno empresário, né, pequeno restaurante ali, eu percebo que tá sempre ali pedindo alguém para trabalhar, tem emprego, entendeu? Impressionante, eu realmente vejo assim, ao mesmo tempo que a gente vê notícias que a economia está complicada com relação ao emprego, você tem realmente oferta de trabalho. E aí eu fico, sei lá, ainda não tenho esses números, de repente em algum outro momento eu posso vir a trazer aqui, mas eu acho interessante de repente tentar encontrar né, um entendimento de perceber realmente que a demanda por entrega ela é gigante, ela não para, mas ao mesmo tempo, ao ponto de você ver estabelecimentos realmente tendo vagas de emprego para ajudante de cozinha, para cozinheiro, para chapeiro, para garçom, para tudo. E não, de repente, talvez a impressão que eu tenho é que parece que não se encontra, né? Não está talvez encontrando pessoas para trabalhar nessas áreas ao mesmo tempo que a demanda por entrega não para e então você tem toda uma lógica ali que eu acho curioso para tentar entender ali como é que funciona, né? O que me faz pensar que vai na linha que eu tô comentando, que eu não sei se isso vai vir a acontecer, né? Mas é uma ideia que me passou pela cabeça aqui, que eu acho que seria muito interessante de se acontecer.
Bom, a entrega é aquela coisa, como, né, é um trabalho tranquilo, assim, sabe? Você acaba, né, só saber lidar com a pessoa, fazer tudo certinho. A questão da segurança, do cansaço tem, mas você lida tudo mais. Mas como eu vejo que existe, né, de repente, assim, você trabalhar num lugar, para quem está, né, nesse ecossistema, talvez se você trabalhar né, no restaurante ali, ajudando na cozinha, ajudando, né, no processo ali né, do delivery ali, né, de montar, né, os pedidos, entregar, ou trabalhar na cozinha mesmo, tudo, né, interligado ali. Se existisse um modelo ou empresas assim que de repente que fornecesse algum serviço flexível, como é flexível para os entregadores, se existisse uma modalidade flexível para se trabalhar, por exemplo, em cozinhas e deliveries, eu acho que seria maravilhoso, porque de repente talvez o entregador ele, né, poderia ao mesmo tempo ser entregador e trabalhar realmente nos estabelecimentos. Eu acho isso uma coisa válida e assim você regula meio que a demanda de alguma forma, né? Você vai observar ali de repente ali a demanda pessoal para o entregador, né? O que tá pegando ali, o que tá valendo mais a pena. Hoje eu só vou fazer entrega, hoje eu vou, pô, entendeu? Aonde que está precisando mais? A cozinha está precisando mais? Aí de repente, se a cozinha está precisando mais, abre ali de repente uma vaga temporária ali para pagar mais ali, ou quem pegar a vaga pega ali e de repente ganha um dinheirinho extra, né? E assim, pessoalmente até, como existe essa questão de oferta e demanda, né? De repente eu acho que esses serviços de ajudante de cozinha, né, cozinheiro mesmo, garçom tal, acredito pessoalmente, assim, posso estar equivocado, mas acredito que até deveriam ser serviços que viessem a pagar mais do que os entregadores, em alguma medida, sabe? Pelo que eu já pesquisei, mais ou menos, assim, dá para perceber que mais ou menos os salários né, desses setores parece que ficam tudo meio empatado. Então vai para um sentido de cada um ver outras vantagens, de repente você não faz entrega, mas pelo menos você não cansa se você trabalha na cozinha, você tem um outro tipo de preocupação, né? Mas eu acho que se conseguissem desenvolver um modelo flexível para se trabalhar nesse setor, onde, pô, eu acho que seria maravilhoso, né? Acho que no momento isso não é viável por questões de legislação, né? Mas eu acho que o grande toque que eu queria falar aqui nesse áudio, que tem a ver muito com essa ilustração aí que eu estou falando, tem a ver com isso, né? Eu acho que esse setor dá para você, de repente, fazer o entregador virar uma figura ali, um elemento multitarefa, sabe? Então, se viesse a conseguir, alguma empresa, alguma coisa que viesse a conseguir criar um modelo aí flexível de trabalho para você ficar ali disponível, né? Tipo, hoje eu tô disponível, tal, né? Vai pela demanda, né? De repente ali pela demanda né, dos estabelecimentos, né? Daí eles lançam lá, hoje tá corrido aqui, preciso de um ajudante na cozinha aqui extra, tal. Aí lança de repente um aplicativo lá, quem pegar primeiro vai lá e faz a atividade, né? E aí ganha de repente, você vai para a cozinha, você ganha mais do que de repente naquele dia você ganha mais do que ir para a rua, né? Então viraria ali de repente uma disputa, uma dinâmica diferente, né? Para esse setor, né? É uma ideia, né? Que eu queria lançar aqui, baseado muito, né, nisso, como eu falo aqui, né? Do que eu tenho observado, né, nesse setor, eu acho que ideias são bacanas aí de se ter, se compartilhar. E de repente, né, se for uma coisa viável acontecer, eu pessoalmente eu acho, para mim seria uma coisa muito bacana. Porque a entrega tem seus desafios, né? De cansaço e de repente talvez até cansaço e segurança, que eu acho que é a grande questão, né, para quem faz entrega, né? Mas como, né, é uma demanda que não para e, ao meu ver, é uma questão de tempo, via ser feito por robôs, né? E por mais assim que para a realidade do Brasil, entregas por robozinho, tal, possa ser uma coisa mais assim muito futurista ou talvez culturalmente, talvez não sei se viesse a adequar, mas a gente já vê exemplos práticos realmente assim. Eu gosto de ressaltar muito assim do exemplo que eu vejo nos Estados Unidos,
porque me parece ser uma coisa assim mais factível até para o Brasil, né? Eu já cheguei a comentar aqui ó, a empresa Waymo, né? Que você tem lá uns carros da Jaguar, né? Que fazem, que estão fazendo lá esse trabalho de Uber, né? De passageiros ali, né? Viagem de passageiros, tudo tal. Mas eles já fizeram ações com a empresa Domino's, né? Um tempo atrás aí, então, se chegar um carro, chega um Jaguar na casa da pessoa e a pessoa só tem que ir lá no carro, lá, eles abrem a janelinha lá e você pegava pizza, né? Então, se testaram esse modelo, né? E um carro totalmente autônomo, entendeu? Então, a cultura de carro, que, né, no Brasil, ela já existe, né? E de repente, assim, é só uma questão de repente de ver como carros autônomos de repente se adaptariam a uma cidade como São Paulo. Eu acho que é uma questão de adaptação mesmo, assim, sabe? Então, como a gente já vê esse tipo de coisa aí acontecendo, eu só não sei quando que vai ser uma realidade para cá, né? Mas quando você vai de repente juntando todos esses pontos, né, de todas essas possibilidades, para absorver de repente o trabalho de quem está trabalhando aí com entrega, de quem está, né, nesse meio observando, né, essas coisas todas aí, ao meu ver, eu acho que deveria realmente aí abrir meio que o leque mais aí para fazer de repente esse link aí de você ter outras atividades aí envolvidas, né, nesses processos de delivery, entrega aí. Seria bacana se pudessem, se existir aí um trabalho flexível, né, para regular a demanda aí de muitos setores aí, porque, como comentei, né, realmente eu fico impressionado. Você vai nos estabelecimentos, tá sempre com uma plaquinha, precisa-se de chapeiro, precisa de ajudante de cozinha, precisa de, né, ou alguém, né, e enfim, né. Mas é isso, gente, sem querer me delongar muito aqui, acho que é isso, né? O grande ponto que eu queria destacar, mais essa questão do ver o entregador aí como um multitarefa. E vamos ver, né? De repente aí, daqui a um tempo, que é mais uma. Compartilhando uma ideia aqui. Vamos ver se alguma coisa nesse sentido se materializa com o tempo. E é isso. Enfim, obrigado pela atenção aí de todo mundo aí que viu o vídeo aí. Por enquanto é isso aí, valeu e até a próxima.